Bom dia, pessoal. Hoje, 23 de agosto de 2024, sexta-feira. Ah, quem aguenta, né? Uma semana de calor e agora prevê para amanhã frio em Guarapuava, então vamos lá. Mas estamos vivos e bem e espero que esteja tudo bem com você e sua casa. Continuando a série Criação de Filhos, vamos falar bem brevemente sobre um tema muito sensível, que é a disciplina dos filhos. Gente, você tem uma coisa que é difícil de lidar, é com a disciplina dos filhos. Então, tem uma história engraçada que o pastor contava aí, que o Piazinho, filho do obreiro, né? O pai trabalhando na recepção da igreja, na porta, dando a paz do Senhor pros irmãos e tal, né? E o Piazinho nadando por baixo das cadeiras da igreja lá e tal. E ele falou uma vez, falou duas, falou três, né? E o Piazinho fervendo na igreja. De repente o obreiro perdeu a paciência, foi lá e catou o Piazinho, pôs no ombro assim, foi, levou lá pra passar sala pastoral pra conversar com o filho, né? Diz que o Piazinho olhava pros outros lá pra trás e falou assim: Irmãos, orem por mim! Muito engraçado essa história. O fato é o seguinte: o fato é que é muito difícil ter crianças disciplinadas, né? As crianças, elas brincam, elas falam alto, elas gritam, elas choram. E isso estou falando de criança pequena, né? Mas os filhos, à medida que vão crescendo, eles vão se tornando indivíduos. E aí, nós chegamos naquele problema lá, que nós conversamos ontem, né? De você ter o coração do teu filho e ele confiar em você, né? Porque muitos pais conseguem a disciplina dos filhos, assim, com agressão. É o que acontecia antigamente, né? Gente, eu apanhei de tamanco, apanhei de espada, apanhei de chinelo, apanhei de vara, apanhei de cinta, apanhei tudo que é coisa que vocês podem imaginar. E aquilo era um festival, né? Antigamente isso aí era muito comum. E tem uma história também do meu sogro, que ele apanhou uma vez do pai dele. O pai dele machucou muito ele na surra. E assim era antigamente. Antigamente os pais, eles eram muito violentos, né? Hoje, com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com toda a legislação que tem, isso melhorou bastante, né? Antigamente os professores na escola batiam nos alunos com a tal da palmatória, que era uma tabuinha tipo uma raquete com uns furinhos, batia na palma da mão da criança que levantava a pipoca, né? E colocava os alunos no canto da sala de joelho em cima do milho e tal. Hoje em dia isso complicou. E vejam que tudo na vida vai do exagero de um lado, daí do exagero do outro, até você chegar num equilíbrio, né? Nós estamos buscando esse equilíbrio. Hoje, a, na questão das crianças, ela está muito complicada. Mas por quê? Porque muitos pais abusam, né? Provérbios 22:13: Não retire a disciplina da criança. E fala da varinha da repreensão que vai livrar a alma dela do inferno. Então a criança pequenininha tem que ser disciplinada. Né? Mas sob o argumento da vara, muitos pais agrediam os filhos, né? E agridem os filhos. E batem muito nos filhos. E falando sinceramente para vocês, os filhos tiram a paz dos pais mesmo. Porque aquilo vai ficando um acúmulo, né? O filho faz uma coisinha, depois faz outra, desafia aqui, desafia ali, vai desafiando lá. Se você não tomar cuidado, a hora que todo esse acúmulo ele tem vazão, ele vira uma agressão grande, porque daí você vai disciplinar o filho por causa de várias coisas no momento só. Isso não é legal. Bom, eu errei muito na criação do Nando da Gabi, né? A gente usou varinha neles, usou manguinho neles, devagarinho, né? Mas tinha essa questão lá. Né? Hoje eu não usaria, né? Principalmente porque meus filhos são muito bons, mas a gente usava, né? A gente fazia
essa repressão, eles faziam coisa errada, tiravam a gente do sério mesmo. Mas deram bons filhos não por causa disso, porque Deus abençoou a vida deles. Só que assim, tem que conversar com os filhos, tem várias coisas que a gente pode fazer nessa questão da varinha da repreensão. Tem o brinquedo que você pode não dar, tem um cantinho que você pode mandar ele ficar sentado lá, né, no cantinho. E às vezes até a varinha mesmo, mas com muita moderação. Muita moderação, né? E num horário onde você já não esteja com raiva e onde o filho ouça o porquê que aquilo está sendo feito, né? Muita moderação. Mas o filho tem que ser disciplinado quando é pequenininho. Porque vocês vejam lá em 2 Samuel 13, leiam uma história crítica da vida de Davi. Vejam o fruto da imoralidade de Davi, né? Na época que ele cometeu adultério com a Batseba, o profeta Natan levou a palavra de Deus e falou para ele assim, olha, isso que você fez lá vai entrar na tua casa. E quando a gente comete um tipo de pecado, aquela imoralidade entra na nossa casa, na nossa família. Tem que evitar ao máximo de pecar por causa disso, porque isso tem reflexos, né? A alteralidade do pecado. Daí aconteceu, o Amnon, que era filho de Davi, se apaixonou pela Tamar, que era meia-irmã dele, irmã de Absalão. E estuprou a irmã, né? E abandonou ela lá. O Absalão ficou esperando que Davi repreendesse o Amnon, né? Coisa que Davi não fez, falhou na repreensão. Aí o Absalão, usurpando essa autoridade de repressão, foi lá e matou o irmão. E o Davi também ficou um tempão sem falar com o Absalão, também não resolveu a coisa com o Absalão. Então Davi foi cometendo erros nessa questão dos filhos e criando ódio nos filhos, entre os filhos e dos filhos por ele, a ponto de que Absalão usurpou o trono, expulsou Davi de lá, se deitou com todas as concubinas de Davi na praça, para fazer uma humilhação grande mesmo, e acabou morto por um dos soldados de Davi, que custou Davi muito choro. Então entrou na família de Davi a imoralidade, o estupro entre de um filho pela irmã, e da irmã pelo filho, né? E o homicídio de um irmão pelo outro, e depois a morte precoce de um filho que ele amava mais do que os outros até, por um soldado dele. Então foi uma desgraceira sem tamanho. Vocês pensam assim, né? Então Davi era homem segundo o coração de Deus e pecava tanto, né? E continuava sendo homem segundo o coração de Deus, mas Deus não retirou Davi a disciplina. Davi comeu o pão que o diabo amassou, digamos assim, durante sua vida, porque tudo que ele fazia de errado, Deus perdoava ele, porque ele tinha um coração legal, assim, e ele orava e pedia perdão. Mas os efeitos daquele pecado, a alteralidade, ele não tinha como desfazer, né? Por causa da justiça de Deus. Então o que acontecia? Aquilo vinha e afetava a família dele, né? Mas tudo isso por causa dele não repreender os filhos. Vocês vejam o caso de Eli. Eli também foi um cara que não repreendeu os filhos devidamente, né? E os filhos de Eli, ele era o sumo sacerdote em Israel, e os filhos dele também. É como os pastores de hoje que botam os filhos para ser pastor também, né? Na estrutura das igrejas lá. Aí o que aconteceu? Os filhos dele não só bulinavam nas ofertas, que não era para eles bulinarem, como se relacionavam com as irmãzinhas na porta da igreja, né? Era uma festa. Não sei como que ele deveria tratar com eles, mas no mínimo afastar eles das funções e dar uma punição para eles, né? E ele não fez isso. O que aconteceu? Morreram os filhos. Então, quando o Provérbios 22:13 fala que a vara da disciplina ela salva a alma do seu filho do inferno, você tem que meditar muito nisso, porque não tem nada mais doído do que a gente brigar com um filho, né? Nada mais doído do que se disciplinar um filho, do que fazer seu filho chorar ou ficar triste. Que a ideia da gente é sempre dar as coisas para os filhos para eles ficarem felizes, e não o contrário. Mas se essa disciplina, essa correção for causar esse efeito que a Bíblia fala aqui, que é salvar a alma dele do inferno, vale muito a pena. Estude sobre isso. Hoje tem muito livro que
que ensina sobre essa disciplina para os filhos. Longe de agredir os filhos, nada de agredir os filhos. Isso machuca eles e machuca vocês e traz só problema para frente, mas uma varinha da repreensão ali, ela faz muito bem. Lá na frente, quando seu filho vê que aquilo foi pro bem dele, ele vai ficar mais seu amigo e vai seguir um caminho melhor. É por aí. Deus te abençoe muito e a sua casa.